Graças a paz, galera, tudo jóia? Então, hoje a nossa mensagem vai ser sobre metamorfose espiritual. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, e se já ouviram, pode ser que não seja a mesma coisa que eu vou falar agora. A mensagem sobre metamorfose espiritual nasceu no meu coração há alguns anos, durante uma pregação que estava tendo na minha igreja, onde eu congrego. E Deus falou muito ao meu coração. Eu sempre me senti uma pessoa muito só. Eu sempre fui amigos de muitos, mas eu nunca tive amigos. Então Deus tocou no meu coração para falar, e principalmente naquela época eu me sentia muito sozinha e eu não entendia o porquê. Então o versículo é: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Hoje, o que eu vou falar é um pouquinho diferente, não sei se vocês já ouviram, e não sei se a maioria das igrejas, eu creio que pregam de uma forma diferente esse versículo, e eu vou entrar em uma outra dimensão desse versículo, ok? Quando a gente aceita Jesus, nós nos entregamos a Ele e dizemos para todo mundo assim: eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, Deus me deu uma nova vida. Mas será que você aceitou essa nova vida? Porque quando nós saímos do mundo, nós temos mania de aceitar Jesus e continuar com o mundo dentro do nosso coração. A gente fala de Deus, faz as coisas de Deus, mas o mundo habita dentro de nós. E nós precisamos mudar isso, tá ok? Quando nós aceitamos Jesus, nós dizemos que nós temos vivido uma vida diferente. Mas se nós conformamos com as coisas que têm acontecido no mundo, não preciso citar as quais, eu tenho certeza que todo mundo sabe, e nós não fazemos nada para mudar essas coisas, nós não temos nos transformado. Nós temos vivido uma vida de acordo com o que é cabível a nós, né? No vídeo anterior eu falei realmente sobre conforto, e é isso. Nós nos confortamos nas nossas casas e nós deixamos o mundo, já que a Bíblia diz que jaz do maligno, a gente deixa ser realmente do maligno e não faz nada para mudar. Então, Deus ele escreveu uma história pra gente desde o início, quando nascemos e antes de nascermos, ele escreveu uma história e nós mudamos essa história de acordo com o que nós vivemos, né? Deus faz um caminho pra gente, a gente escolhe uma coisa que não tem nada a ver com aquele caminho e a gente vai parar lá longe do caminho dele. E quando a gente para longe do caminho de Deus, nós transformamos aquela história que ele fez pra gente numa história que a gente quer. E quando nós pedimos perdão a Deus em relação às nossas transgressões, iniquidades, nossos pecados, ele nos faz voltar àquele caminho que ele tinha tracejado. E sempre que a gente erra, ele sempre nos dá novas chances para poder transformar. A questão é, por que metamorfose? Né? Para que ela serve na nossa vida? Então, a metamorfose é da borboleta, da largata, por exemplo, para se transformar numa borboleta, ela passa por várias fases até chegar na fase em que ela se encasula e transforma numa linda borboleta. Eu não venho aqui falar de biologia, tá? Eu venho falar de algo que eu conheço e tenho vivido, que é a metamorfose espiritual. Que é o momento em que nós achamos que está dando tudo errado, que tudo se transforma e a gente fica encasulado, né? Porque parece que Deus separou esse tempo das nossas vidas para podermos nos apegar só a Ele. Nós nos apegamos a coisas, a objetos, a pessoas, a ideias, e a gente não dá tempo para Deus pensar na gente e para poder cuidar de nós de uma forma diferente, de uma forma que as pessoas não fazem, de uma forma que as coisas não fazem, porque realmente existe um vazio que parece que quando Deus nos criou, Ele criou esse vazio exatamente para Ele encaixar ali e acabou. E nós nos sentimos muito vazios, sozinhos, e quando a gente não entende que a gente está num processo de metamorfose espiritual, a gente não entende o que Deus tem pra gente. A gente não entende que aquele tempo ali é para Deus nos tratar, para a gente segurar, nos apegarmos a Deus
e entendemos os propósitos dele para as nossas vidas, tá ok? E então, por quê? Deus ele criou a história, nós mudamos a história, ele recria a história para poder fazer de nós e nos dar um final feliz. Porque muitas vezes a gente acha que com as nossas escolhas nós vamos ser felizes, mas não, nós não vamos, porque o nosso fim não vai ser o que Deus planejou pra gente. E certamente o fim que nós escolhemos é muito ruim, não é um fim bom. Né? Nós já sabemos, e de acordo com a Bíblia, Deus me livre ir para esse fim. Quando nós caímos e erramos, como eu já disse, Deus ele recria a nossa história, recria os nossos objetivos, os nossos sonhos, e a gente se encaixa naquilo ali que é de Deus pra gente. O momento de metamorfose é o momento de você entender que Deus quer tratar esse processo de cai e volta na sua vida. Porque quando você dá tempo para Deus, quando você dá tempo para ouvir a palavra de Deus, como você tem dado até agora, ele transforma algo em você. Por mais que seja difícil e seja algo que a gente decide mudar, as pessoas são usadas para falar conosco. Então, a gente precisa abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Mas se você está se sentindo sozinho, meu irmão, o que eu tenho para falar para você nessa tarde é que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o seu coração. Então, abra os seus ouvidos, os seus olhos, para entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Porque hoje, Deus tem algo diferente para escrever para você. Hoje é o dia em que está tendo evangelismo no mundo inteiro. E talvez você, como cristão, tenha feito alguma coisa. É engraçado, porque, como eu falei no vídeo anterior, meu sonho é ser missionária e Deus me cobrou várias vezes sobre o meu caráter como cristã, sobre o que eu tenho feito para atingir e alcançar essas pessoas com o ID que Ele me deu. Eu sempre pensei em ir para outros países, evangelizar lá, mas eu consegui entender que no meu bairro, que o bairro onde eu moro, as pessoas necessitam e são sedentas de ouvir algo diferente. Então, assim, eu sempre me senti muito sozinha, eu sempre quis tracejar uma vida para mim que não era dos planos de Deus, que não era a vontade de Deus. E eu consigo entender que quando a gente faz uma aliança com Deus, a gente precisa nos apegar a Ele. E às vezes a gente passa por esse processo de aceitar a Jesus, mudar de vida, mas a gente não quer entender o que Ele tem pra gente, sabe? A metamorfose espiritual é um momento em que deixamos tudo no mundo para passarmos um momento com Deus. E aí que vem a transformação, e aí que vem o ministério de Deus se encaixando nas nossas vidas, e nós vamos entender o que Ele realmente tem pra gente. Quando a gente passa por esse momento do casulo, né, que precede a transformação, Deus ele age de uma forma tão tremenda que as coisas começam a mudar, a nossa concepção sobre as coisas começam a mudar, a gente começa a se mexer e querer transformar o mundo, mesmo que a gente não consiga alcançar o mundo inteiro, a gente tem esse arder no coração, porque Deus colocou isso no nosso coração. E aí nós aceitamos isso, esse processo de metamorfose espiritual como uma forma de ser melhor para Deus, de ser mais usado por Deus e ser mais transformado por Deus. Então, eu repito de novo, eu repito, se você quer ser transformado, entenda que o momento da metamorfose espiritual na sua vida é fundamental. Se sentir sozinho, sem namorado, sem marido, sem namorada, sem esposa, sem amigos, sem família, é para Deus transformar a sua vida. Não que você não tenha essas pessoas, mas que você vai se sentir um pouco sozinho diante dessas coisas. Então é isso que eu tenho para falar para vocês nessa tarde, e que Deus alcance o coração de vocês com essa palavra, porque Ele alcançou a minha. Se eu estou no momento de metamorfose espiritual, no casulo, eu tenho certeza que Deus quer falar comigo e me usar de uma forma assim como depois do meu transformar. Amém? Graça e paz.